Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Eu sou Marcelo Fernandes e nesse vídeo eu vou trazer um detalhamento sobre o processo de analítica sobre uma ótica descritiva, em que a gente basicamente olha para o passado e descreve como os dados estão se comportando. Isso pode ser feito de diversas maneiras, tanto usando gráficos, tabelas, dashboards, quanto mapas. Nesse vídeo em específico, eu vou trazer uma aplicação usando o Cloud Code para criar um mapa interativo do Brasil por município, trazendo aí métricas sociodemográficas a partir de dados públicos existentes na internet. Esse vídeo, ele é uma iniciativa particular minha, de reativação de um canal que eu já tinha há muito tempo, que já estava um certo tempo inativo, e agora eu comecei a trazer mais conteúdo para ele. Esse é o segundo dessa nova leva de vídeos aí, e o nome do canal se chama Analytics IA para Todos. Então, deixo aqui o convite para que todos se inscrevam no canal, porque a cada semana vai sair vídeo novo aí, com conteúdo interessante, combinando o uso de analytics com inteligência artificial, de maneira que a gente consiga potencializar mais o processo de geração de insights a partir de dados. Então, depois da vinheta, a gente começa a falar sobre o Analytics descritivo. Até já. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Fernandes, eu sou estatístico, tenho mais de 28 anos de experiência aí no uso de analytics, machine learning, IA e otimização para a resolução de diferentes problemas de negócio em diferentes indústrias, né? Trabalhei em grandes empresas aí como a HSBC, Santander, Itaú, Porto, Orbital, Rede, UI, Pascoaloto, SPSS, SAS, OpenText, FICO, né? Além também de ter atuado em diferentes instituições de ensino, como GV, FIAP, FIA Business School, Sampo, Impacta, lecionando temas associados à estatística, analytics e machine learning em cursos de pós-graduação na área, né? E o tema do vídeo de hoje, basicamente, é voltado ao analytics sobre uma ótica descritiva, né? Todo mundo sabe, de alguma forma, já ouviu falar minimamente do termo analytics, né? Como sendo uma grande capacidade de transformar dados em insights por meio de modelos, sejam modelos matemáticos, estatísticos, segmentações, sejam ferramentas analíticas para geração de insights, né? Com que objetivo? Melhorar o resultado das estratégias de decisão que são utilizadas nas empresas. E com isso gerar mais resultado financeiro, gerar mais eficiência e também mais vantagem competitiva para as companhias, né? E existem diferentes níveis de evolução do Analytics, né? Uma escadinha, basicamente, aí, que começa desde o análise descritivo, olhando o passado, que vai ser, inclusive, o foco do vídeo de hoje, passando por um Analytics diagnóstico, que eu busco entender efetivamente por que os dados se comportaram da forma como se comportaram, né? Indo para um analítico preditivo, em que eu já agrego mais capacidades de geração de insight, até indo para uma ótica prescritiva, em que eu já recomendo, por meio do uso de analytics, já possibilidades de estratégias de decisão. Nosso foco hoje vai ser basicamente o analytics descritivo. E quando eu falo de analytics descritivo, eu posso descrever os dados do passado usando diferentes capacidades, né? Tabelas, gráficos, filtros, mapas, indicadores, segmentações, etc., né? E o que a gente vai trazer, basicamente, hoje, como um exemplo do uso claro de analytics descritivo para a geração de insights, para a avaliação de dados, é a ferramenta de mapas, né? E aqui eu não vou falar, basicamente, de nenhuma ferramenta proprietária específica, muito pelo contrário, né? Eu vou utilizar toda a capacidade que a inteligência artificial tem nos dado
de potencializar insights a partir dos dados e vou criar uma aplicação usando o Cloud Code, né? Que gera um mapa interativo por município brasileiro, mais de 5.500 municípios brasileiros, né? Como eles se comportam com relação ao indicador chamado IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né? Mostrar aí que, utilizando ferramentas muito simples, a gente consegue gerar algo bastante robusto e poderoso, e aqui basicamente um exemplo, imagina isso pode ser expandido para diversos outros casos de uso, né? Sem grandes complexidades. Esse é o objetivo desse vídeo, mostrar como isso pode ser facilmente criado e o uso que isso pode ter no processo de análise de dados. Então, bora meter a mão na massa. Então, vamos lá. O que é o Cloud Code, né? Cloud Code nada mais é do que um agente autônomo de inteligência artificial criado pela Anthropic, né? Que aí, dentro do aplicativo do Cloud Code, que eu posso baixar tanto para Windows como para outros sistemas operacionais, eu tenho tanto o Cloud Code, tanto o Cloud Cowork, quanto o Cloud Chat, né? E, na verdade, aqui eu estou numa assinatura Pro, que eu tenho aqui, paguei uns $20 por mês. Você tem direito aos modelos de inteligência, artificial, os LLMs mais robustos da Anthropic, só que, obviamente, tem uma certa limitação do ponto de vista de quantidade de tokens, né? Mas para, efetivamente, essa tarefa que a gente está fazendo aqui, não é nada extremamente exaustivo, né? E o que o Cloud Code faz, basicamente? Ele te permite, através de comandos em termos de prompts e linguagem natural mesmo, criar qualquer tipo de aplicação a partir da demanda que você coloca. O Cloud Chat é como se fosse um chat GPT, que você basicamente interage com a máquina, com a inteligência artificial, fazendo perguntas e recebendo respostas em formato textual. E o Cowork você faz todo um processo aí de automatização de tarefas, produtividade, etc., né? Então, no Cloud Code, cujo objetivo aqui desse vídeo é criar um mapa interativo do Brasil que mostre o IDHM por município, né? O Índice de Desenvolvimento Humano por município, eu basicamente coloquei um prompt, nada extremamente elaborado. Eu poderia ter feito uma versão extremamente mais robusta numa etapa anterior, montando um prompt estruturado, criado no próprio Cloud Chat, ou eventualmente até no próprio Chat GPT, Gemini, etc., né? Mas coloquei só para mostrar o quanto, a partir de uma instrução simples, o Cloud Code consegue te entregar coisas extremamente robustas, né? Então, basicamente, aqui, você é um especialista em análise de referenciadas, de mapas interativos, gera um mapa interativo do Brasil que me mostra o IDHM aqui, geral, renda, educação, longevidade, ele tem umas quebras específicas, né? Por município, e me permite filtrar o mapa por região, estado, mesorregião, etc., além de permitir subir ou baixar o arquivo CSV usado como fonte para a geração do gráfico. Veja um ponto interessante aqui, né? Qualquer da forma mais simples. Poderia, de repente, em versões seguintes, sugerir para que ele faça tudo isso via API, para não precisar ficar manualmente subindo e baixando o arquivo. Mas mesmo assim, numa versão manual, ele já vai me trazer o arquivo CSV. Eu não vou precisar buscar o arquivo CSV para fornecer para ele como fonte, né? E também com outputs aqui, me dá um link para eu acessar o mapa interativo por meio de um browser web, ou seja, acessar isso no Chrome, acessar isso no Firefox, Edge, etc., né? Me dá também um notebook Python para eu reproduzir essa análise no VS Code, ou seja, ele vai construir um mapa de maneira autônoma, só que ele também vai me dar o código-fonte do Python para eu poder rodar isso dentro de um VS Code da vida, que é uma IDE, né? Que a gente roda códigos aí para desenvolvimento de software, desenvolvimento de modelo, ciência de dados, etc. Assim como é, por exemplo, o Jupyter Notebook. Mas o VS Code ele é mais amplo, né? E mais fortemente utilizado pela galera de desenvolvimento, né? Assim como é também o PyCharm, né? Mas aí, basicamente, o VS Code, eu estou mais acostumado, né? E me dá também o CSV que você utilizou como fonte. Aí sugerir aqui alguns agrupamentos de DHM para ele poder variar as cores do mapa, né?
Então, quanto maior o IDHM, a gente sabe que maior é o índice de desenvolvimento humano do município, né, que varia entre 0 e 1, mais próximo de 1, municípios mais desenvolvidos, mais próximo de 0, municípios menos desenvolvidos. Então, municípios mais desenvolvidos, eu quero que ele pinte, por exemplo, de verde a cor do município, do mapa, né, o município no mapa, e IDHMs mais baixos, eu quero que ele pinte de vermelho, e cores intermediárias, eu quero que ele coloque alguma coisa entre amarelo e laranja, né? E aí, pedi algumas estatísticas também por meso e micro-região, e à medida que eu executo isso, ele começa a pesquisar nas diferentes fontes de dados as informações sobre IDHM, as informações sobre o GeoJSON, que é basicamente lá trazer toda a informação dos shapefiles, que são informações clássicas usadas em cartografia para você construir mapas, né? E que traz toda a informação sobre os polígonos, as coordenadas geográficas, etc, etc. Pois ele vai fazendo etapa a etapa e vai te pedindo autorização, inclusive, para poder acessar o teu computador e salvar os arquivos, não só salvar os arquivos que ele vai gerando no teu computador, como também salvar, alterar e atualizar os arquivos que ele vai gerando. Então, todos esses arquivos que ele vai marcando aqui, ele está salvando no computador. Aí ele salva os arquivos e depois chega e diz aqui, ó, que a análise já está pronta aqui, por exemplo, num servidor local, tudo rodando aqui, ó. E que aí ele coloca as funcionalidades que ele implementou, os artefatos que ele gerou, os outputs, né? O código Python já automatizado aqui, o mapa do Brasil num formato estático, o mapa filtrado, por exemplo, de uma região específica, o arquivo CSV com a fonte de dados. Então, tudo isso ele já solta para a gente aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser clicar no mapa, localhost aqui, ele vai basicamente me trazer. Aí você vê assim, olha que interessante, já faz um tempo aqui que eu não abro o mapa aqui, o servidor ficou inativo. Eu posso vir aqui embaixo, ó, e falar assim, ó, o servidor caiu. Poderia disponibilizar o link novamente. Ele até dá uma instrução para eu fazer isso via código no terminal, se eu quiser não depender dele aqui, ele até me deu a instrução que eu poderia rodar aqui, né, ó, mas vamos pensar que eu não queira fazer isso, não queira rodar comando nenhum, já subiu aqui para mim, e eu já tenho novamente funcionando o mapa criado por ele, tá aqui, então o mapa tá bonitinho aqui, criado, legal, né, olha aqui, então o mapa do Brasil, já distribuído com as diferentes gamas de cor, conforme a gente tinha sugerido, né, as diferentes escalas de cor, tudo que eu pedi está aqui, ó, tanto a informação para eu baixar o CSV ou carregar outro CSV, quanto as capacidades de filtros, indicadores que eu quero considerar, e digamos que eu queira avaliar, por exemplo, um estado específico aqui, ó, Minas Gerais. Aqui, tem aqui o estado de Minas Gerais, olha que interessante, né? Conforme eu tinha comentado, quanto maior o IDHM, né, mais próximo de amarelo e verde estão os municípios, né? Você pode e quanto mais baixo o IDHM, ou seja, menos desenvolvida é a região, mais próximo de vermelho e laranja estão os municípios. Se a gente pegar e cortar o estado de Minas Gerais em duas partes, centro-sul e centro-norte, você percebe claramente que a região norte aqui, que é a região aqui em torno do Vale do Jequitinhonha, você tem municípios com IDHM mais baixo. Ó. Então, cada vez que eu clico no município aqui, passo o mouse em cima do município, ele traz a estatística de IDHM desse município, né? Então, se eu comparo, por exemplo, pego um município aqui como Águas Vermelhas, em Minas Gerais, ó, IDHM geral 0,601. Se eu comparar, por exemplo, com Uberlândia, que está mais já em direção ao sul do oeste, você já tem um IDHM de 0,789. Você percebe a variação de cor é completamente diferente, né? Da mesma forma que se pegar Poços de Caldas também, que é uma cidade bem desenvolvida do sul de Minas, 0,779. Se eu quiser filtrar não por estado, mas quiser filtrar por região, por exemplo, eu quero pegar o estado, a região do Nordeste aqui, toda a região Nordeste, olha como é fortemente concentrado em laranja e vermelho o Nordeste, né? Se quiser comparar, por exemplo, com o Sul ou com o Sudeste, olha a diferença de variação de cores, né?
Enquanto o Nordeste fortemente concentrado nas cores laranja e vermelho, a região Sudeste fortemente, principalmente aqui do Rio de Janeiro, o sul de Minas para São Paulo e o estado do Rio, percebe claramente aqui uma forte concentração entre verdes e amarelos, ou seja, municípios mais desenvolvidos com índices maiores de desenvolvimento, né, de DHM. Se eu clicar, por exemplo, em DHM renda, da mesma forma, em vez de olhar simplesmente o consolidado, ele olha olhando o aspecto da renda. Percebe que aqui, ó, se você olhar o mapa da cidade de São Paulo, que parece até um cachorrinho de pé, ó, aqui, ó, você percebe que é um IDHM renda super alto, porque é justamente onde está concentrada a riqueza do país, né? Tá? Percebe que toda a região em volta também da cidade de São Paulo também fortemente desenvolvida. Pega São Bernardo do Campo, aqui pega Santos, né? Pega aqui Santana de Parnaíba, entre outras cidades, aqui São Caetano também, que é uma cidade super desenvolvida, né? Extremamente relevante esses indicadores, né? Veja, isso aqui é o que o Cloud Code fez de maneira completamente autônoma, quase sem nenhuma intervenção minha, né? Só que se você olhar, voltar para o Cloud Code lá, ele também soltou alguns arquivos de saída, né? Então, ele soltou lá tanto o notebook Python quanto o arquivo CSV. Se eu for aqui no meu computador, pode perceber que ele gerou para mim aqui o arquivo Jupyter Notebook aqui, ó. Gerou um mapa estático do Brasil. Se eu clicar no mapa estático do Brasil, que ele vai basicamente me mostrar só o mapa estático sem as funcionalidades lá dos filtros, né, da interface que eu tinha pedido, né? Se eu clicar aqui no mapa do Sul, ele gera um exemplo, só porque ele criou como teste para filtrar um mapa específico do Sul aqui, até ele gerou errado aqui, porque você percebe aqui claramente que as cores estão completamente diferentes das cores que ele gerou no mapa interativo, justamente porque ele provavelmente não colocou o IDHM centralizado aqui, né? O IDHM consolidado. A hora que eu volto para cá e clico no arquivo Jupyter Notebook, ele abre o VS Code, né? Abre o VS Code, que é uma ferramenta de desenvolvimento de código de sistema, né? E ele traz aqui o Jupyter Notebook totalmente documentado. Eu não escrevi uma linha de código aqui, nem escrevi nada em termos de documentação. Fez isso de maneira completamente autônoma. Então, desde a parte da instalação e importação das bibliotecas Python, né, até a parte da importação dos download dos arquivos brutos para poder fazer os mapas, né, a informação dos shapefiles e dos dados de DHM, né, a visualização da própria tabela do data frame relativos aos IDHMs, né, a distribuição geográfica aqui por região, mesorregião, microrregião, né, o cruzamento dos dados, né, tudo bastante bem documentado, né, a escala de cores que eu tinha pedido para ele colocar, né, criou funções aqui para poder fazer essa classificação de cores, né, toda a parte dos shapefiles aqui cruzado com os atributos, o mapa interativo propriamente dito, né, aí ele gera aqui uma versão do mapa estática, aquela versão estática que eu mostrei do mapa do Brasil, quanto uma versão específica relativa à parte de a região sul, né? Então, aqui, então, por exemplo, se eu marcar aqui, ó, tirar IDHM Educação, deixar só IDHM e rodar novamente aqui, ó, e voltar lá no meu arquivo, ele gerou uma nova versão do arquivo HTML com o mapa do Rio Grande do Sul, né? Da região sul do Brasil. Então, se eu clicar novamente aqui, vai perceber que, olha só como a cor já mudou. Aqui já está refletindo exatamente o IDHM da região sul, olhando de maneira consolidada, né? E peço as estatísticas por recorte geográfico, ou seja, os valores mínimo, máximo, média, para as quebras de região, meso e micro região, né? Traz aqui tudo, ele mostra isso no mapa para a gente. A saída final e a mesma interface do mapa que a gente obteve lá no browser web, que ele gerou de maneira autônoma,
ele coloca aqui para a gente dentro do VS Code. Olha que coisinha maravilhosa, né? Sensacional aqui. E aqui também você consegue fazer zoom no mapa da maneira como você quiser. Interessante, né? E aqui todas as quebras, se quiser pegar a mesma quebra que eu fiz lá, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tá aqui, ó. Mesmo mapa, igualzinho, só que gerado aqui dentro do VS Code, sem precisar colocar isso dentro de um browser, por exemplo, né? De tal forma que eu tenho acesso a tudo, passo a passo que foi criado. Então, você imagina a quantidade de funcionalidades que eu poderia embutir e criar nessa aplicação para poder tornar isso muito mais robusto, colocando outros indicadores, pedindo para ele fazer correlação entre indicadores, trazendo mais informações aqui, mais modos de visualização, etc, 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 né? Então, percebe? Esse é um pouco do que pode ser feito, assim, um exemplo bem simples daquilo que pode ser feito de uma maneira bastante estruturada, usando inteligência artificial e combinando com a capacidade do uso de analytics, né? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer aí esse mesmo mood aqui, essa mesma dinâmica, só que para aplicações envolvendo analytics, já de um ponto de vista de diagnóstico, de um ponto de vista de modelagem preditiva, de um ponto de vista já de segmentação estatística e também da parte de otimização matemática, de maneira paulatina e bastante concentrada naquilo que a gente vai trabalhar. Então, essa é a ideia. Agradeço bastante aí a atenção e interesse de vocês e reforço aqui o pedido para que quem tiver interesse em capturar mais conteúdos como esse, receber mais conteúdos como esse, pode inscrever no meu canal aqui, Analytics IA para Todos. Muito obrigado, um abraço.